Olá, meus amigos, mais uma vez retorno nessa tribuna política, mas não partidária, para falar de assunto que interessa muito ao Brasil como toda a nacionalidade. Minha gente, eu quero falar um pouco agora, com a vossa permissão, da paralisação dos caminhoneiros. Esse movimento ele tem diversas causas. Talvez não podemos nem enumerar todas aqui, porque não sabemos todas as causas. Mas a principal de todas foi a opção do Brasil pelo rodoviarismo, pelas rodovias, em vez de ter tomado a direção das ferrovias. Pela própria estrutura do Brasil, um país continental que com o transporte ferroviário e também o transporte aquaviário, esses dois modais seriam os mais econômicos, os mais adequados para o nosso território de grande dimensão como é. Meus amigos, mas isso foi coisa do passado. Hoje ainda temos condição de resolver isso se pegarmos sério agora, mas se você for verificar como é que está, por exemplo, a ferrovia Norte-Sul, que é um eixo ferroviário vital para o Brasil, é um vetor para as novas fronteiras econômicas do Goiás, do Tocantins, do Maranhão, do Pará, do Piauí. Está praticamente parada, não há conclusão da ferrovia Norte-Sul. Quantos anos? Já vai para uns 30 anos ou mais. Isso é coisa que se faz. Eu já te falei aqui em outra mídia que se fosse para construir estádios de futebol inúteis, tinha aparecido dinheiro. Como apareceu para construir, para indigitar da Copa do Mundo no Brasil, onde fizemos um papel tanto do ponto de vista esportivo muito feio, como no ponto de vista da infraestrutura para a Copa do Mundo, foi uma roubalheira que até hoje estão colocando irresponsáveis que roubaram na cadeia. Aqui em Brasília, não canso de falar, foi construído. Brasília não mereceria, a Brasília não comportaria um estádio de 10 mil pessoas porque não tem torcedor. Brasília não tem a mania do futebol. E fizeram um estádio para quase 100 mil pessoas. Está aí. Foi programado para uns 700 mil, foi feito por 1 bilhão e 500 milhões, é o que estão falando. Isso tem cabimento, minha gente? Não tem. Não tem o menor cabimento. Então, o desperdício de dinheiro público no Brasil, que vai pelo ralo da corrupção, é uma das causas também. A outra causa é efetivamente com relação aos caminhoneiros mesmo, de fato, não às empresas, é a remuneração do trabalhador no Brasil. A remuneração do trabalhador no Brasil nunca foi uma política, nunca tivemos uma política correta para remunerá-lo, pelo menos razoavelmente. O trabalhador no Brasil se apropria de muito, mas muito pouco mesmo, do seu esforço. O trabalho aqui é desprezado no Brasil. Agora o capital leva tudo. Tudo. E ainda temos impostos escorchantes. O excesso de exação no Brasil também é uma das causas. É uma das causas, o excesso de imposto, a ganância estatal. Meus amigos,
Tem que ser feita alguma coisa para consertar o rumo da governabilidade no Brasil, o rumo da gestão brasileira. O povo brasileiro trabalhador e cioso de suas responsabilidades não pode ser rifado da forma que está sendo. Olha, o ano passado, segundo dizem, foi arrecadado mais de 2 trilhões e 200 milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi? Dívida pública, dívida externa, custeio da Previdência, da folha de pagamento e da máquina estatal. Estão vivendo só para isso? Cadê o investimento? O povo anônimo que gera a riqueza desse país é que sofre, passa fome. Meus amigos, temos que fazer alguma coisa para melhorar a gestão no Brasil, para melhorar, para qualificar melhor a administração pública no Brasil, que é ruim, sempre foi, desde que eu me entendo por gente que li alguma coisa na história, tivemos a apropriação do Estado, do bem comum, da riqueza nacional, pública, por agentes políticos e agentes públicos inescrupulosos. É essa a realidade que nós vivemos aqui. Essa aí também é uma das causas dessa crise. A outra, que também me ocorre, é que nós temos empresas envolvidas nessa organização, desse movimento paredista. Temos empresários fazendo lockout, ou seja, as próprias empresas se mobilizando junto aos seus trabalhadores para tirar vantagem da situação difícil pela qual o Brasil passa. Isso é vergonhoso. Isso é usuraria. É algo que tem que ser evitado, punido, segundo a lei. Segundo a lei. Outra coisa que foi fatal foi fatal para desabastecimento, para a agonia que o povo está passando, com a falta de insumos, falta de tudo, foi a greve, foi o movimento paredista imposto, ameaça de caminhoneiros a caminhoneiros. Houve, segundo a imprensa noticiou, até lugar que teve tiros. Há caminhoneiros que passaram, não quiseram parar. Então esse foi um movimento que aconteceu, mas pela ousadia daqueles que entenderam que deveriam arrogar para si o direito de impor a paralisação de muitos que não queriam. Minha gente, esse país é um país que, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, tem uma Constituição, tem um Código Civil, tem um Código Penal, tem um Código de Defesa do Consumidor. Não falta leis para que toda a sociedade, todo o país seja ordenado de forma racional, de forma razoável. Então estamos aí. Os caminhoneiros, ou as empresas também, apesar do governo ter dado mais do que eles pediram, quer dizer que o governo atendeu essa gente extrapetita, mais fora do pedido do que eles fizeram. E ainda não pararam. Então, hoje são 28 de maio de 2018.
Mesmo depois que o governo cedeu tudo que podia, que não podia, eles ainda dizem que vão se reunir no final da tarde para tomar a decisão. Eu quero dizer aqui também para o governo, quem paga adiantado merece ser enganado. O governo tem que negociar com pessoas confiáveis. Com pessoas confiáveis. Não com a molecagem que dá uma palavra à noite ou no outro dia de manhã está nas estradas, fazendo piquete, fazendo movimento paredista. Meus amigos, são muitas causas. São muitos erros. Erros em cima de erros. Erros em cima de erros. Ainda é tempo do Brasil optar pelo modal ferroviário e pelo modal aquaviário. Nós temos como baratear muito e equacionar melhor a questão de serviços nesse setor de logística, de transporte. E temos que começar valorizando a Ferrovia Norte-Sul, destinando recursos para a conclusão da ferrovia e melhorá-la com ramais, como eu já sugeri quando fui diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, quando sugeri os 3 ramais para otimizar as fronteiras, o eixo da Ferrovia Norte-Sul, junto às fronteiras agrícolas, as novas fronteiras econômicas do Brasil, que ficam aí no corredor Centro-Norte. Um ramal que sairia de Lucas do Rio Verde até Palmas, outro de Porto Franco até Porto Franco, no Maranhão, até Eliseu Martins, no Piauí, fazendo a interligação já antecipada da Ferrovia Norte-Sul com a Ferrovia Transnordestina. E outro, meu irmão, outro ramal que sairia de Açailândia, no Maranhão, até o litoral de Belém do Pará, aonde chegaria aos portos da Vila do Conde e da Ponta do Espadarte. Assim nós teríamos todas as fronteiras econômicas do Brasil integradas com os portos marítimos brasileiros. Todos. E não ficaríamos na dependência aí de meia dúzia de caminhoneiros que subjugaram, ameaçaram e cumpriram as ameaças diante de um ministério que hoje nós temos, um Ministério de Segurança Nacional, que no meu modo de ver teria que ter feito uma repressão forte para que isso não se repita mais, para que o sujeito pense antes de ligar seu WhatsApp, coordenando e articulando uma paralisação que afeta não só o governo, mas afeta toda a cidadania nacional. E ainda tem vagabundos aí que estão aproveitando o movimento para incentivar a agonia da população. Olhem bem essa gente, porque ele não tem compromisso com ninguém. Não tem, porque são irresponsáveis desde o dia que nasceram, por natureza. Meus amigos, são muitos erros, muitos. E outro ainda maior, que o Brasil não tem uma política de logística de transporte adequada. A produção do Centro-Oeste, ela é quase toda exportada através do Porto de Paranaguá. Anda aí 2.500 quilômetros para chegar no porto. Só aí já encarece tudo. Desvirtua tudo, meus amigos. Olha, eu tenho uma certa visão das condições do Brasil, porque me apeguei a isso muito, estudei muito, estudo. Não sou
com isso, quer dizer, um técnico especializado mesmo, mas tenho a minha visão econômica, administrativa, de tudo isso. E já tive, como já falei aqui, responsabilidade a nível nacional, porque fui diretor da maior agência reguladora do país, a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. E não fiz feio. Apresentei projetos, inclusive um que eu já falei sobre ele aqui, que foi o projeto de retornos de cargas. O caminhoneiro sai de um local para outro, sabendo que lá, no final do seu destino, ele retornaria com carga ou não. Da forma que está, minha gente, um caminhão que sai carregado de remédio, como eu já falei aqui, sai de São Paulo para Belém do Pará, já cobra o frete em dobro de ida e de volta. Assim, o povo, não só lá de Belém, mas de todo o Brasil, paga caro. Muito caro. Os remédios no Brasil são um absurdo. As pessoas não têm acesso, ainda tem aqueles remedinhos que eles liberam nas farmácias populares, mas é muito limitado. A choradeira nas filas é muito grande. É uma humilhação para o povo trabalhador que construiu e constrói a riqueza do Brasil. Meus amigos, isso tem que ter um paradeiro. Temos que ter agentes políticos e agentes públicos nesse país responsável. Temos aí a eleição geral, este ano, final do ano, para presidente, governadores, deputados e senadores, que nós temos que começar a consertar a situação do Brasil, já escolhendo as pessoas mais adequadas para exercer a função pública. Nós temos condição de fazer, de verificar a vida pregressa, que fizeram o que faz, a capacidade, o currículo. Meus amigos, olha, governar, legislar, julgar, não é tarefa fácil, são tarefas de Estado. A palavra já diz, tarefa de Estado, carreira de Estado. Nós não podemos entregar um mandato para qualquer pessoa. Não podemos, porque ao votar em alguém, estamos entregando o nosso destino para aquela pessoa. Se eleita, faz e acontece em nosso nome, sendo que é em benefício só deles. E eu tenho uma experiência muito grande na vida pública. Tive um convívio no Congresso Nacional para ser mais exato, de 35 anos. Diariamente, representando alguns ministérios que fui assessor parlamentar e chefe de assessoria parlamentar também, ali no Congresso Nacional. Eu sei como é que muitos, a maioria, pedem e sei como é que eles fazem. A imprensa, um pouco tardiamente, acompanhando as investigações feitas a nível nacional, está revelando ao Brasil e ao mundo como é que a maioria agia. Por que o Brasil, de um cofre tão rico, tem uma população tão pobre? É porque o esforço do povo anônimo vai todo para o ralo. 2 trilhões e 200 milhões arrecadados no ano passado, como afirmaram aí na imprensa, 2 trilhões e 200 milhões de reais. Minha gente, isso é dinheiro que a pobreza junto do Brasil não conta. É muito dinheiro. Mas não vai nada para o povo, para a pobreza. Não vai. A escola pública no Brasil
É efetivamente algo deprimente para os dias de hoje, para os filhos dos pobres. É deprimente. Minha gente, olha os filhos dos ricos, você não tem cansado. Eu canso de falar aqui. Estudam em escolas com maior conforto, com recursos humanos, financeiros, tecnológicos, tudo com um conforto maravilhoso. Agora os filhos dos pobres são jogados em escolas que mais parecem fornos. A merenda escolar, o dinheiro da merenda escolar roubam todo, dão às crianças biscoito velhos e um suquinho. Vagabundo, mofado o biscoito. Prejudicam até a saúde das crianças. Como é que essas crianças com fome, num calor desgraçado, como é que eles aprendem? Como é que eles vão competir na vida com os filhos dos ricos, que foram preparados de forma exemplar, desde o dia que nasceram até a formação em uma universidade? Agora o filho do pobre rala para pagar a faculdade, porque na melhor faculdade, na melhor universidade do Brasil, que é a pública, o pobre praticamente não entra, porque a peneira é muito grande, justamente para isso, para fazer a apartação, o apartheid. É isso que nós vemos. Os filhos dos mais bem afortunados da nação estão aí como deputados, senadores, governadores, diretores e presidentes de empresas. Agora os pobres aí estão carregando o fardo. Estão carregando o andor. Isso não é justo, minha gente. É preciso que alguém coloque isso de forma clara. Eu estou colocando aqui o anônimo, o povo trabalhador brasileiro é efetivamente desprezado, mal remunerado, não tem acesso à riqueza que ele produz, nem mesmo os impostos, nem mesmo aos impostos, não tem escola boa para seus filhos, não tem hospital bom para todos, a segurança está aí entregue de qualquer jeito aos marginais. É isso que acontece, minha gente. É muito triste perceber. Você pega, sorteie aí qualquer prefeitura do Brasil, faça aleatoriamente, sorteie para você ver se a prefeitura lá tem ou não problema de corrupção. Faça um sorteio e veja e verifique. E a gente agora nas eleições, faça uma sindicância daqueles deputados, senadores, governadores que você votou. Veja se ele aprovou algum projeto de lei. Ele foi eleito para isso. Mas não. Lá eles estão correndo o dia todo atrás do deles. Não do seu interesse, mas do interesse deles. Olha, o que a gente vê aí é uma situação muito difícil. A cultura política brasileira, efetivamente, minha gente, é muito deprimente. É muito deprimente. Você veja, por exemplo, eu também tenho falado do Nordeste. O Nordeste, depois de 7 anos de seca, ficou mais devastado do que a Europa na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Lá eles fizeram um plano Marshall, resgataram a Europa. Aqui o Brasil enfrenta há séculos essa sazonalidade de secas de 7 anos. 7 anos deixa tudo arrasado, sem água. E ninguém faz nada. Não existe nada para acudir o povo nordestino, a segunda maior região do Brasil. Em outros locais, seca de 1 mês, 2 meses, aí já existe um chororô infernal
pessoal querendo dinheiro para resolver o problema, verbas especiais. Agora, se eles passassem 7 anos sem uma gota de água no seu roçado, o que aconteceria? Pois é, isso acontece de fato mesmo, lá no Nordeste. Agora o sertanejo, como disse o escritor, é antes de tudo um forte. Porque aguenta e suporta até o último suspiro. A seca, a desgraça que vive o sertão nordestino. Mas as próprias lideranças da região lidam com isso como se fosse algo normal. Mas não é. Agora nós estamos vendo aí, vindo da Venezuela, vindo do Haiti, os refugiados. Como se nós não tivéssemos aqui no nosso próprio território, lá mesmo no Nordeste, eles são refugiados da fome, da miséria, da desgraça, da doença, das epidemias, das endemias e até das pandemias que alcançam o povo desprezado, o povo largado como bicho. Isso é sociedade, minha gente? Não é sociedade. Isso é uma pátria? Pátria não, a pátria dos que estão por cima da carne seca é outra. É outra. É a paz da zona de conforto total. Agora, a vida do pobre no Brasil é a falta de conforto total. Muito raramente o pobrezinho dorme sem fome. Muito raramente. Não adianta Bolsa Fome, não adianta essas coisas, isso não resolve. Você tem que ajudar o homem a conquistar o seu pão de cada dia, o seu bem-estar. Não viciar alguns segmentos, aí buscar aquele cartãozinho para tirar aquela migalha, para comer alguma coisa, ele e seus filhos. É essa a situação do Brasil. Tudo isso motiva o que está acontecendo, o que aconteceu do paradeiro nas estradas e a violência que campeia no país. Meus amigos, veja que tudo isso tem uma lógica. A lógica que eu já repeti aqui em outra mídia, que é a lógica da concentração de renda. O dinheiro público dos impostos efetivamente é roubado. Nós temos aí muita gente presa, muita gente sendo processada. Agora, quem tem coragem, quem tem alguma ideia de montar algum negócio, cai nos juros violentos. O custo Brasil, para quem quer iniciar um negócio, é praticamente impossível, minha gente. É praticamente impossível, é um custo muito alto. Para quê? Para cair na mão de ladrões, recolher, fazer a arrecadação de 2 trilhões e 200 bilhões de reais. Isso não é para o povo, não. Chega alguma coisa aí para você, minha gente? Não chega. Não chega, não chega. Essa migalhinha dessa escola precária que chega para nossos filhos, que chega para os filhos daqueles que necessitam efetivamente, é muito pouco. É muito pouco. A parte do leão mesmo, como eles colocam aí para cobrar os impostos, fica com eles. Meus amigos, já me estendi tanto nessa fala, mas é bom que todos acordemos. É bom que todos possamos estar de olhos abertos, arregalados mesmo, para nos defendermos, porque o ataque é geral e é constante. Muito obrigado.